Bem-vindo à primeira aula da Faculdade de Adoradores Tatuados. E hoje nós vamos falar sobre louvores. Louvor, adoração a Deus, essa parte do culto que toca, que emociona, que leva às lágrimas, que traz à memória muita coisa e que sustenta também uma boa parte aí da igreja. Acontece na verdade um encontro aqui no Brasil chamado Gideões. Esse encontro acontece, se não me engano, anualmente ali em Camboriú, Santa Catarina. E no meio desse é um evento chamado, um evento de canela de fogo, digamos assim. Eu não sei se existe mais esse termo, ou esse termo foi obsoleto no meio de tanta evolução que a igreja teve. Então, assim, no meio desse encontro, um pastor muito renomado, né? O pastor que grita, o pastor forte, o pastor que no começo do seu ministério ele era o cara do suspensório, era o cara que quando as pessoas perguntavam para ele: pastor, será que porventura no decorrer da sua caminhada como ministro do Evangelho, o senhor vai entrar para a política? E ele gritava veementemente, com força, né, gritando aos quatro cantos do mundo que ele jamais entraria para a política, porque ele não, com todo respeito aos políticos, segundo ele, eu não me rebaixo, eu sou um ministro do Evangelho e hoje tem mais ou menos uns 10 anos que ele é deputado federal ali em São Paulo. Inclusive, com toda essa santidade que ele né, que exalava das falas dele, né, ele tinha uma fala muito ali, né, cara. Então, inclusive, ele tirou foto um dia desse com o comediante Joma, que, meu Deus do céu. Mas, enfim, como a igreja não tem problema para resolver, ele anda tudo muito em paz. A igreja evangélica anda de vento em popa, não existe ninguém envergonhando o evangelho, tal. Não existe ninguém fazendo e pregando, e a partir da sua pregação, a partir do seu conhecimento, a gente vira chacota quase que para o Brasil inteiro. Não existe esses problemas, porque não é possível. O cara sobe no altar e ele aproveita esse evento grande, e o cara vai e puxa uma treta em cima do altar, que é o louvor, worship, pro louvor do hino da harpa e tal. Para quem não sabe, o louvor, worship, é aquele louvor que repete muito, né, cara? E fica naquele tipo de adoração, Jesus, Jesus. Ele aconteceu, na verdade não tinha esse nome significa adorar, mas adorar de uma outra forma. Então as pessoas acham que esse tipo de louvor é um louvor que é muito ursinho de pelúcia, não tem aquela agressividade, não te coloca numa responsabilidade do que é seguir a Cristo, segundo eles. Mas para que levar isso para um evento que, sabe, enfim. Então esse pastor, ele levou, né, o Marco Feliciano, ele falou sobre isso, e aí ficou uma guerrinha, porque no outro dia entrou uma galera que gostava do louvor formato worship, e aí ficaram essa troca de tiro, meu irmão. E isso é uma loucura. Isso, claro, é um jogo de ego, é um jogo de interesses, enfim. Agora, para que fazer esse tipo de treta em cima do altar? Para que isso? Será que Deus, ele se limita ao jeito de você adorar, ao jeito de você louvar? Se você gritar mais, você alcança o coração de Deus. Se você sapatear, se você falar em línguas, se você profetizar, enfim, essas loucuras que a gente vê, que eu particularmente, lendo a minha Bíblia, eu não consigo achar respaldo para esse tipo de loucura cristã que está acontecendo no nosso meio. Mas enfim, que faça, sabe? O exagero, ele precisa ser combatido, mas
Cara, são umas picuinhas, assim, muito infantis, sabe? Que acontece dentro do meio evangélico. Então, cara, a gente precisa entender que em João capítulo 4, versículo 23, a Bíblia fala o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, como a gente consegue achar um cara que se diz adorador, se diz, né, o príncipe do evangelho, o doutor em divindade, o cara maduro, já tiozão já, uma estrada gigante no meio do evangelho, vai para cima do altar para falar: ah, esse tipo de louvor não presta, esse tipo de louvor é muito sim de pelúcia, não se vê a presença de Deus, porque e tal, porque tem que ser. Deixa os outros adorar. Deixa os outros fazer. Pelo amor de Deus, para de se preocupar com a vida do outro. A vida do outro é dele. E cabe a Deus julgar se é ou não é. É óbvio que tem coisa que é exagero, que a gente vê que, mano, fugiu muito da Bíblia, mas louvor. Deixa falar um dia Jesus, deixa, mano. Por quê? E aí eu não consigo achar outra resposta, a não ser que é ego, a não ser que, não, o meu tem que ser melhor, não, eu que tenho que ser mais sinistrão, eu que sou o melhor adorador, eu que sei fazer. Bobeira, bobagem, só divide, irmão. Pelo amor de Deus. Então, aproveita a oportunidade que tem, a fala que tem, o público que tem, porque fala para muito, fala para o país inteiro o evangélico, ensina a adorar Espírito e verdade, que é o que Cristo está à procura, que o Pai está à procura, porque Deus é Espírito. E nos compete adorar em Espírito e verdade. Meu Deus, irmão. Não está falando que tem que ser corinho de fogo, hino da harpa. Eu particularmente amo o hino da harpa, gosto de hino antigo, porque eu já passei dos 40. Mas a galera que curte o worship, show, velho, vai, adora. O importante é estar adorando a Deus. O importante é estar fazendo aqui os ensinamentos. Dentro da Bíblia, dentro do ensinamento de Cristo, que mal tem, irmão? Engraçado que o cara levanta uma treta numa reunião gigante, num evento enorme do Brasil. Ele levanta essa treta e aí defende o menino que tá estragando o evangelho. Político não é, irmão? Então, a primeira aula da nossa faculdade do Adoradores Tatuados, eu quero só te ensinar, ou esclarecer, ou te lembrar que não importa a forma que você louva, né? Cada um louve da forma que te faz chegar, te faz adorar a Deus em espírito e em verdade. A minha forma são hinos antigos. Gosto de hino antigo. Eu traz à memória o meu começo com Cristo, o meu primeiro amor. Para você pode ser outra forma. O importante é que seja em espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe tua vida, irmão. E até a próxima aula. Em nome de Jesus.